Ok, novamente, só para deixar aqui bem claro, nós estamos fazendo a continuação da lição número 1, né, falando sobre fé, a fé que tanto desejamos ter, é a continuação dela, né, da lição. Porém, eu acho que hoje a gente consegue terminar, a gente precisa terminar hoje, a gente vai finalizar ela. Ah, bem, lembrando o que nós falamos semana passada, nós falamos sobre como podemos descrever a fé, né? O que é fé, praticamente, né? Nós vimos lá no livro de Hebreus. Lembra que o livro de Hebreus, capítulo 11, 12, eles são riquíssimos sobre o assunto sobre fé. Até porque ele vai lembrar os antigos, lá do Velho Testamento, que viviam por meio da fé, tá? Que às vezes a gente fica, no passado, o Velho Testamento, lá eles não viviam por fé. Não, eles totalmente viviam por fé. Essa fé era por meio da palavra de Deus, né? E era por meio da forma que Deus direcionava eles. Eles tinham uma lei? Tinha uma lei. Só que aquela lei não salvava. Isso é o que a gente viu logo na lição de semana, ou na aula de semana passada. Porém, agora com o Novo Testamento, a lei que traz a salvação é a lei de Cristo, ok? E aí então a gente verificou Hebreus, depois nós vimos um pouquinho sobre Romanos. Romanos trouxe para a gente como é que você adquire fé. Todas essas passagens, todos esses assuntos que a gente trata e vai tratar, né, nas aulas, são lições e são assuntos que nós precisamos ter o máximo possível de, vamos dizer assim, informação e gravado em nossa mente, porque o que a gente mais tem hoje é a dificuldade das pessoas de não compreender a verdade do Senhor. Não que elas não aceitam Cristo como Salvador, como Senhor, porém, a maioria delas não tem a instrução correta, ok? Que é baseada nas palavras de Cristo, não nas palavras de Moisés, não nas palavras dos profetas no passado. Não, nós vivemos por meio da fé. E essa fé vem pela pregação da palavra, que é a palavra de Cristo. Então, olha só, eu vou navegar um pouquinho dentro de algumas passagens para a gente comprovar também essa ideia de que a palavra que nós hoje seguimos, a lei que nós seguimos, a lei que nós guardamos, os mandamentos que guardamos no coração e na nossa mente, que lembrando lá de João, lembra? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, 21, 22, 23, 24, ele vai tratando sobre aquele que me ama, guarda as minhas palavras, que é as palavras de Cristo, é Cristo falando diretamente. Então, isso tudo para confirmar que se nós recebemos alguma instrução que vai além daquilo que está escrito, aí então a gente já está navegando na maionese, fora do contexto cristão e seguindo orientações humanas. Então, olha só, tem algumas passagens que são interessantes para complementar essa ideia de que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, que nós podemos então verificar, olha só. João capítulo 20, versículo 30 e 31, abram lá. Evangelho de João, tá? Deixa eu até colocar uma telinha, compartilhar aqui, que eu vou colocando as passagens. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar aqui
e aumentar o tamanho da letra para facilitar para vocês também. Então, João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Quem tem aí pode ler. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenha vida pelo poder do seu nome. Ok. Leu 30. 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além do que se encontram registrados nestes livros. Ótimo. Então, perceba que nesses versículos ele está trazendo uma, como que eu posso colocar? Um limite para nós. Que então ele fala, olha, muitas coisas ocorreram, né? Outros sinais que não estão escritos no livro da Bíblia, né? Nesse livro. Porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Significa que o que nós recebemos de instrução é para que nós aceitemos, para que nós tenhamos fé. Mas naquilo que está escrito. Aquilo que foi escrito, aquilo que foi entregue a vocês, é para que vocês tenham fé. Então, para gerar fé, vai ser por meio da palavra que está escrita, não por outra. E aí, olha só, existe uma outra passagem que também vai complementando. Quer ver? Segundo Pedro 1 e 3. Segundo Pedro, lá no final da Bíblia, 1 e versículo 3. Depois de Hebreus, aí vem as cartas ali, Tiago, depois Pedro. Segundo Pedro 1 e 3. Quem pode ler? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que É, introduzirão. Du, é segundo Pedro ou é primeiro Pedro que você está lendo? Segundo Pedro. É o versículo 3. Ah, 1:3, né? É, Ah, tá. Segundo Pedro 1:3. Quer que eu leia aqui, Lu? Daí, não. Deus, A minha Bíblia está muito pequena dele. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e sua excelência. ótimo. Então imagina Pedro, na época dele, dizendo essa frase: Olha, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Mas por meio do quê? Do conhecimento, né, completo que eles receberam. Olha só, nós não podemos, se ouvimos Pedro falar naquela época que já tinha todo o conhecimento que estava sendo revelado para nós, será que a gente precisa ouvir outro tipo de conhecimento que alguém chegue e fale assim, olha, Deus falou comigo e que ele nos enviou uma mensagem diferente da que tenha na Bíblia? É o complemento do que vocês precisam. Não. Se nós começarmos a aceitar
nós estamos rejeitando aquilo que o próprio Pedro falou, que tudo foi entregue, né? Pelo conhecimento completo que já foi entregue a eles. Agora vamos lá. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Gálatas, isso é a carta, é um livro, é uma carta pequena, né? Mas ali, ó, depois de Coríntios, vem Gálatas. Qual que é? Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, 6 ao 9. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que vos chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo um de nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar as boas novas diferente daquele que lhe anunciamos. Repito, o que disse antes, se alguém anunciar as boas novas diferente daquilo que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Ok, eu coloquei na telinha aí pelo menos um pequeno resumo, né? Gálatas 1, do 6 ao 9, vocês podem perceber que é um complemento do que já foi dito ali, ó, de 2 Pedro 1 e 3. Ele vai complementando a ideia. Então, qual a ideia de Gálatas 1, 6 ao 9? Não é para mudar, não é para ultrapassar, não é para tirar nada, nada. Não é para fazer nada com relação àquilo que vocês já receberam. Por quê? Porque em Pedro fala que é completo. Sendo aqui, Paulo também está falando. Mesmo que alguém de nós venha trazer algo que vai além, ou um anjo venha até vocês e fale algo, traga algo que vai além do que nós já entregamos, que nós já ensinamos, então significa que a palavra já foi entregue. Não é que ainda falta alguma coisa para hoje, nos dias de hoje, alguém falar que, ah, não, Deus falou comigo, e aí então traz outro ensino. Entendeu? Nós estamos pegando a ideia central com relação à fé, que ela é uma só e ela é viva, ela é eficaz e ela é eterna. Ela não passa por mudanças. Não existe forma de você ficar mudando a palavra que já é perfeita. Se você muda o que é perfeito, deixa de ser perfeito, aí se torna imperfeito. Sendo assim, nós estamos negando a perfeição de Cristo que está na palavra. Concordam comigo? Sim. Então, olha só, nessa mesma ideia que eu estou falando sobre alterar, sobre ir além, né? Nós temos uma outra passagem que mostra para gente com relação a essa ideia que às vezes as pessoas trazem. Ah, mas Deus falou comigo e mandou a gente fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora é assim. Não tem mudança. Nós não passamos por sombra de mudança nenhuma. Não tem variação. A palavra de Cristo, ela não sofre variação, não sofre mudança com o passar do tempo. Ela é eterna. Mas quem é que confirma essa ideia para nós? Aí a gente vai lá em Tiago, capítulo 1. Vamos lá. Vamos navegar mais uma passagem. São passagens primordiais para nós guardarmos em nossa mente e tratarmos isso quando alguém fala assim: ah, mas o pastor ele recebeu revelação. Ah, mas o fulano, Deus revelou para ele coisas que vão além. Mas é Deus que falou com ele. Nós precisamos ter fé. Não, a fé ela vem pela palavra que já foi entregue. Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 17.
Quem achou, pode ler. Antes de Apocalipse lá. Toda Antes de... dádiva que é. Ah, Pode ler. pode ler? Pode. Toda dádiva que é boa e perfeita e vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Ok. Ah, eu tô 25. por sua. Pode ler? No 25. Ah, é 25. Se, contudo, observem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseveram nela e puseram em prática sem esquecer o que ouviram. Serão felizes no que fizerem. Ótimo. Deixa eu ler na minha versão, que ela traz vamos dizer assim, um fechamento de ideia com relação ao que nós estamos tratando. Olha só, no versículo 17, é quase a mesma coisa. Toda boa dádiva, tá? Toda boa dádiva, que é um presente, e todo dom perfeito, ok? São lá do alto. Então, tudo que nós recebemos, toda dádiva, todo presente, todas as bênçãos, né? Todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. E quem não pode existir, o quê? Variação ou sombra de mudança. A palavra não é perfeita? Sim. Sim, Ok. Todo dom, todas as bênçãos, tudo que vem lá do alto. Tudo que vem lá do alto, a palavra também veio lá do alto. Sendo assim, ela não sofre mudança nenhuma. Pode passar o tempo que for. Pode, 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000, 10.000. Vai acabar a nossa vida, vai continuar mais 100, 200, 300, 1000 anos. Não importa. A palavra não sofre mudança. Por quê? Porque ela é perfeita. E lá no 25 ele complementa. Mas aquele que considera, olha só, na minha versão ele traz uma ideia que eu acho que facilita. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Mas qual que é a lei perfeita? Não é a de Cristo? Não é a de Moisés, é a de Cristo. A lei perfeita é a de Cristo, porque é a que traz salvação, né? Lei da liberdade, que é o que nós temos. A lei da liberdade nos traz liberdade do quê? De fazer o que a gente quer? Não, é de estar livre do pecado, que nos leva à morte, né? A vida em pecado. Lei da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tudo que nós fizermos mediante a palavra que vem de Cristo, que essa é a palavra perfeita, porque não há sombra de mudança, não há variação, não há nada. Nós recebemos essa palavra e não mudamos ela, o que é que acontece na nossa vida? Tudo que nós fizermos, toda a nossa vida, e só usando a palavra aqui, ó, nós seremos o quê? Bem-aventurados no que nós realizarmos para Deus. Tudo nós seremos abençoados porque estamos guardando a fonte da palavra que é perfeita. Nós não estamos mudando ela, porque ela não sofre variação de mudança. Então, se alguém vem e traz algo que vai além, é o que Paulo falou lá para Gálatas: seja amaldiçoado. Ninguém quer ser amaldiçoado por Deus. Qual o fim daquele que é amaldiçoado? É viver eternamente no céu? Não. É morrer eternamente, porque vai morrer todos os dias. Morrer eternamente aonde? No inferno, No inferno. né? Entenderam? Olha, tem passagens que vão complementando tudo para nós. Aí nós temos mais uma outra, né? A palavra ela é eterna. Marcos 13:31. Marcos 13:31.
Quem achou pode ler. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tá aí. Ela é eterna. Então, nas outras passagens, disseram bem claro que nós não podemos mudá-la, porque ela é perfeita. Ela é a lei da liberdade. É a lei que nos coloca diante de Deus. É a lei que vai salvar a nossa alma, salvar o nosso espírito, nos dá vida eterna. Sendo assim, não pode ser mudado e até complementado aqui por Marcos. Ela é eterna. Então pode passar 10, 20, 100 mil anos, não importa. A palavra é tão perfeita que nós, para sermos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo, vai ser por meio da palavra dele sem mudança. Tem que ser intacta. Se ela sofrer alguma alteração, deixa de ser a palavra de Cristo, deixa de ser perfeita. Sendo assim, ninguém pode chegar e dizer: ah, Deus falou comigo, ah, recebi uma revelação, e essa revelação diz sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo, então traz coisas novas. Não. Né? Até porque a palavra já foi revelada. O segredo aí é só ler Gálatas, só ler, Gálatas, Colossenses e Efésios já deixa claro para nós que toda ela foi já escrita. Aí a gente pode lembrar de uma passagem também que é complementar a essa ideia toda que a gente está falando, também de Judas. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Antes de Judas, pega lá, segundo João. Vai lá quase no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, vai em segundo João. Aí depois a gente vai navegar para uma outra aí. Aí, ó, segundo João, versículo 9. Olha só, pode ler, quem tiver aí. Quem se, quem se desvia desse destino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Aí. Tá vendo que não é para a gente ultrapassar aquilo que já foi entregue por Cristo, que é a doutrina dele? Não é para ultrapassar. Não é para mudar, não é para fazer nada, nem tirar e nem colocar. Aí então a gente tem mais uma, e olha só, folheia aí para uma folha para frente aí, vocês vão já virar, ela vai estar em Judas. Judas, versículo 3. Pode ler. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendendo. Agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Tá aí. Então, uma vez por toda, foi confiada, foi entregue. Enquanto ele estava escrevendo, foi entregue todo o ensinamento. Então, olha só, na minha versão é assim: Amados, quando empregava toda a diligência, a vontade, né, o desejo de escrever-vos acerca da nossa comum salvação, tá? Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, foi entregue aos cristãos. Então, ela foi entregue totalmente, uma vez por todas. Não tem variação de mudança depois. Ela foi entregue. Então, o que os apóstolos fizeram? Entregaram. Porque foi dado a eles. Lembra que a igreja vivia
por meio da doutrina que os apóstolos ensinavam. Então, a gente complementa isso lá em Atos. Atos, capítulo 2. Vai lá, Atos, capítulo 2 e versículo 40. No mesmo sentido que Pedro, Judas, está falando sobre perseverar, sobre estar atento, diligente, constante. É a mesma coisa que então a gente encontra aqui em Atos capítulo 2, versículo 42. Pode ler. Todos dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Ok. E a comunhão que eles tinham, o partir do pão, tudo, era de acordo com a instrução ou de acordo com a doutrina que eles recebiam de quem? Os apóstolos? Dos apóstolos. Agora, imagina se alguém vier e trouxer algo que vai além, que ó, não existe apóstolo hoje, não existe profeta, não tem, porque tudo foi entregue a Cristo. Deus só falou a última vez, Deus falou por meio de quem? Não foi Cristo? Sim, Foi Cristo. Porque no passado, Deus tinha falado com quem? Por meio dos juízes, por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, né? Lembra? É, Moisés, ah, Abraão, Jacó, os patriarcas ali, né? E Moisés, um profeta, e depois os outros profetas, Isaías, Jeremias, enfim. E quem é que confirma isso que eu estou falando? Vai lá, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Pode ler. por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Tá vendo? Ok. Aí confirmou o que eu falei. Antigamente, né, no passado, Deus falou dessa forma. Agora, versículo 2. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio que tenha tudo de que precisam. Tá aí. Nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Pois é, aí já está até confirmando quem é Jesus. E Jesus estava desde o início na criação do universo. É por meio dele que se criou o universo. Por meio dele. Então, o que a gente vê é que Deus já declara: olha, nos últimos dias, que era naqueles últimos que a Bíblia estava sendo entregue, ou melhor, o Novo Testamento, as ordenanças de Cristo, a lei de Cristo, o Novo Testamento, era isso que ele estava deixando bem claro, que o que estava sendo entregue, né? Deus nos últimos dias falou diretamente por meio de Cristo, a quem entregou todas as informações, todo o segredo de como viver eternamente, de como ser salvo, de como viver uma vida santa e agradável a Deus. Então, tudo já foi revelado. Não há nada de revelar de novidade nos dias de hoje, né? Então, o que a gente faz? Faz o que as passagens já deixaram claro. Não muda, não altera, não ultrapassa, não tira, não faz nada. Por quê? Porque ela é perfeita para habilitar todo mundo a viver uma vida santa e agradável a Deus, né? A servir a igreja, a fazer tudo que precisa ser feito conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do homem. Bem, até aqui
Tá tudo tranquilo, tudo certo? Ou tudo errado? Tá tudo confuso ou não? Não, tá tudo em ordem. Certo. A única coisa que eu vou dizer, é difícil gravar na cabeça essas passagens? Sim, É difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente for, ou alguém falar sobre fé, a gente vai tentar lembrar essas cartas. E normalmente está tudo no começo delas. Se você lembrar de Gálatas, capítulo 1, você pode bater o olho lá e você vai encontrar a passagem. Se você for em Hebreus capítulo 1, você vai bater o olho ali, vai ler, vai encontrar a resposta. Se você for em Judas, versículo 3, já encontra a resposta. Se você for em Tiago, né, o começo dele, como o segundo Pedro, também capítulo 1, versículo 3, você vai encontrar a resposta sobre a fé. Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente, né, fizer leituras, né, mais fácil para a gente poder gravar na mente, para facilitar quando a gente for pregar o evangelho, quando a gente for responder para alguém. Porque uma coisa é clara e é óbvia: quando alguém vem conversar com a gente sobre a fé, sobre a Bíblia, o que a gente tem que ter em mente é que seria bom ou correto, não é nem fazer diferente disso. Mas o correto é não usar palavras nossas, mas usar a palavra da Bíblia, usar a palavra de Cristo. Quando nós damos referências bíblicas, nós estamos indo além do que essas pessoas, quando começam a falar de Deus, elas só falam de boca cheia, mas sem passar passagem nenhuma, simplesmente dizendo sobre suas ideias, sobre seus achômetros. Sendo assim, a gente tendo as passagens e podendo mostrar para elas, tem como a gente o quê? Confirmar, fundamentar o que a gente precisa com relação à verdade de Cristo. Ok, agora, Jesus também ensina que a fé, ela pode ser falsa e ela pode ser verdadeira, né? Que a gente vai lembrar isso aí. Então, para isso, a gente precisa ir lá para uma passagem que vai dizer para nós a respeito disso. Existe fé falsa, existe fé verdadeira. Cadê, ó? Fé morta, fé viva, fé operante. Vamos lá, Tiago. Tiago, capítulo 2. Os tipos de fé. Tiago, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Ah, Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Fé morta. Então, existe fé morta? Sim. Existe fé viva? Sim, existe. Sim, Né? Então, a fé morta, como que eu posso dizer? A fé morta, a fé, ela pode ser a fé verdadeira, ok? A gente não chegou a fé falsa, a fé verdadeira, mas é o que ela deixa bem claro para a gente que a gente vai pegar aí, passagens, né? Que aí vai estar em Hebreus, ou vai estar em Efésios, Judas, Pedro, todas elas vão falar a respeito de uma fé falsa.
Agora, em Tiago deixou claro que existe fé morta, que é fé morta sem obras. O interessante é que essa fé, ela pode ser verdadeira. Só que se ela não tem obras, ela é morta. Mas a fé que salva não é a fé que move, não é a fé que executa, não é aquela fé que faz coisas. Por quê? Você pode ter fé. Vamos lá, conhecimento. Fé seria o conhecimento. Você pode ter o conhecimento, mas se você tem conhecimento e não vive baseado nesse conhecimento, que adianta você ter fé? Concorda comigo? Sim. Não adianta nada você ter fé. A importância de você ter o conhecimento da palavra está em você viver ela. Porque se você não vive ela, você então tem uma fé que é morta. Ela pode ser uma fé verdadeira, porém ela é morta. Agora, como é que você ativa essa fé? Quando você obedece o que ela está dizendo. Se ela fala para você, não murmureis, ok, então não vamos murmurar. Não minta, ok, não vamos mentir. Não é para matar, ok, não vamos matar. Né? Ah, ela diz que para você ser salvo, você precisa ser batizado. Ok, aí a gente vai procurar sobre batismo, ela vai mostrar para nós, vai fundamentar que o batismo, como a gente bem sabe, né, e confirma isso nas Escrituras, que é por meio das águas. O batismo é por meio das águas. E é você entrando nela, entrando nas águas, tá? É imergir nela. Então você entra nas águas para você então receber o batismo correto. Não é, aspergir, não é você só jogar um pouquinho de água ou pegar um copo, descer na cabeça, molhar a cabeça, o cabelo, não. Ah, vou só um copo, não. O negócio é entrar na água. A questão é essa. Precisa ter água. Lembra que Filipe e o eunuco estavam lá, e Filipe estava ensinando, né, falando para ele, aí o eunuco falou assim: Ok, já entendi. Então, aqui, aqui está a água que você diz, né? O que impede de eu ser batizado? Aqui está a água, que ali estava, eu acho que se a minha memória não for tão ruim, de Jordão, né? Mas enfim, era um rio que estava ali próximo deles e onde ele falou, ó, aqui está a água, então o que impede de eu ser batizado, né? Então, aqui a gente verifica que existe uma fé. Ela pode ser verdadeira, só que se ela não for vivida na vida, é uma fé morta. Ela não tem efeito nenhum na vida do ser humano, do homem. Agora, qual outra passagem que a gente vê? Tiago, capítulo 2:20. Vê aí. 2:20. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta. Tá aí. Então, novamente, fé morta ou inoperante. Tá bem? Então, assim, ela opera ou não opera. É uma fé que você guarda para você, mas não vive ela, é uma fé inoperante. Ela não tem objetivo nenhum. Não vai funcionar, né? Ah, o Léo, caiu a conexão do Léo. Eu acho que desligou. O celular tá ruim, Carlos. Eita. Ó, Aí, fica aí próximo aí do Dudu. tá. Tô Agora, olha sabendo. só, versículo 22, Tiago 2:22. Bem vês que a fé com, 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 com as suas obras.
e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ok. Então, a sua versão é um pouquinho diferente da minha, mas olha só, a mesma coisa. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. A fé operava ou opera com as obras. Não é só ter fé. Conhecimento, ela é operante, ela opera por meio de obra, então ela tem que ter obras de fé. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tá aí, foi executada. A fé se consumou, foi executada por, né, dessa forma, por meio das obras. O outro, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tá aí. Vamos lá, a gente vai confirmar de que se você só tem fé e não opera, ou melhor, não 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 pratica. não desenvolve obras, não é obediente a ela, não faz, não executa, então é uma fé morta. Sendo fé morta, você verdadeiramente não é justificado. Porque aqui a palavra deixa claro assim, ó. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A fé somente, ela não justifica. Mas o que significa justificar? Abençoar. Abençoar. Então vamos lá. Como é que você é justificado por meio da fé? Você obedecendo à fé. Então, olha só como que o Eduardo foi justificado por meio da fé que ele tem, por causa das obras. Ele foi justificado por meio da fé operante. Então vamos lá. O Eduardo recebeu o ensinamento, que é o conhecimento do batismo. O que o Eduardo fez? O Eduardo foi lá e foi batizado. Qual é a justiça de Deus para a vida do Eduardo? Dois presentes no batismo. Quais são? Perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo. São duas bênçãos. Justificação significa bênção. Qual é a bênção que nós recebemos por obedecer à fé do batismo? Perdão de pecados. Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados, né? E o quê? A presença do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o sentido que Tiago está falando para nós, como é que nós somos justificados. Nós somos justificados por meio das obras de fé. Não é obras de outro tipo de fé. Então você pode fazer obras. Pode. Olha, o mundo religioso traz um monte de obras. Não, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, que agora na quarta-feira é o dia do Espírito Santo. Que o sábado é o dia não sei das quantas. E aí você vai fazendo um monte de coisa. É um monte de inventação de moda, sendo que não é ensinado por Cristo. Sendo assim, é uma fé que não é verdadeira, ela não justifica, porque nós somos justificados por meio das obras que são de fé verdadeira, não de fé falsa, fé verdadeira, ok? Eu não sei se eu estou confundindo as coisas, que eu estou parecendo que estou filosofando agora, estou usando as palavras, e às vezes parece que vai fazer uma bagunça na cabeça da gente. Mas eu acho que dá para a gente compreender isso, né? Que então, se nós queremos ser abençoados por Deus, significa que nós precisamos viver por meio de obras de fé. Não adianta só ter fé, que é o conhecimento. Só vai adiantar ter fé, que é o conhecimento, se tiver obras de fé ou obediência. Senão, não é abençoado. Então, nesse mesmo sentido, a gente pode confirmar aquilo que eu em uma das, acho que 2 semanas atrás, eu falei essa frase. Existe cristão mais abençoado que outros?
Existe. Tem. Sim. Mas como que a gente pode verificar que há cristãos mais abençoados que outros? Por meio das obras de fé. Por meio das obras de fé, essa pessoa ou esse cristão é mais abençoado do que outros cristãos que ainda não vivem completamente a fé que adquiriu, que ele não está vivendo ainda. Ele recebeu o conhecimento, mas às vezes ele está com dificuldade e não consegue viver aquele conhecimento, porque ainda está vivendo na carne, porque está ainda lutando contra a vontade própria. Então, essa é uma luta constante que a gente tem. Mas se queremos ser abençoados por Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, não fora de Cristo, né? E todas essas bênçãos são espirituais, né? Não que Deus não nos abençoe de forma física, mas esse não é o objetivo. O objetivo é bênção espiritual, que nos traz vida eterna. Porque bênção física não traz vida eterna. Bênção física só traz uma felicidade momentânea, uma tranquilidade momentânea. Não traz salvação nenhuma. Até porque uma hora a gente vai morrer e tudo que a gente adquiriu vai ficar aí na terra. Então, qual o benefício disso? Nenhum, nenhum. Vou ficar só acumulando coisas que os filhos vão ficar aí e é capaz dos filhos ficar brigando por causa das coisas, que é o que muito acaba acontecendo quando não se tem Deus, né, que direciona a sua própria vida. Nada de errado de um pai ser rico e deixar essa herança para os filhos. Os filhos que forem sábios, né, eles vão saber usar muito bem esse recurso que Deus deixou, né, por meio do pai deles, para que eles possam viver uma vida tranquila, possam usar bem essa herança, até mesmo para o trabalho do Senhor aqui na terra. Mas, enfim, até aqui tudo tranquilo, Du? Tudo tranquilo, Tudo em Léo? ordem. Ô, Carlos, você Eu. podia repetir para mim qual que são as duas bênçãos após o batismo? Um é o perdão dos pecados, qual que é o outro? O outro é receber a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ah, tá. Que quando fala sobre dom, ele está falando sobre presente, tá? É a presença, é Entendi. um presente ter o Espírito Santo na sua vida. Certinho. Ok. Bem, vamos lá. Agora, deixa eu mostrar um pouquinho que a gente está falando sobre justiça. Então, vamos pegar agora, nós vamos navegar dentro do livro de Romanos, porque Romanos mostra para nós também com relação a essa justificação. Vamos lá. Romanos capítulo 1. Tá vendo, ó? O início das cartas, né, dos livros, praticamente é, ele vai revelando para a gente sobre esse assunto. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em sua ação para salvar todos aqueles que em creem. Primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, porque, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Ótimo, ótimo. Tá aí. Na minha versão vai complementar um pouco mais aí dos dizeres. Olha só. Pois não me envergonho, é a mesma coisa, não me envergonho do evangelho. Paulo está deixando claro, eu não me envergonho do evangelho. Mas existem pessoas que têm vergonha do evangelho. Tem vergonha de falar de Cristo, tem vergonha de pregar Cristo na vida das pessoas, né? Ou vergonha de falar que Cristo mudou a vida dele, vergonha de falar que ele não vive mais aquela vida antiga. Pô, não, isso aí era antigo, isso aí era o homem antigo que vivia em mim. Agora eu vivo
uma outra vida. Eu nasci novamente por meio de Cristo. Tem pessoas que não têm coragem. Isso é falta de coragem. É covardia, vamos dizer assim, é covardia, né? Então, ele não se envergonha. Lembra que Jesus fala que aquele que se envergonha dele, ele não vai reconhecer no dia, ele vai sentir vergonha também de nós lá no dia. Então, é coisa que a gente precisa entender bem a respeito disso. Então, olha, não me envergonhe do evangelho, porque o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Olha só o que Paulo está deixando claro e, assim, facilitando o conhecimento para a gente. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É por meio do evangelho que somos salvos. O evangelho da salvação é o ensino de Cristo que nos traz o batismo que nos coloca no caminho que é da salvação. Então, vamos lá. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, também gentil. Então, não existe diferença. Tanto o judeu quanto o gentil recebe a mesma mensagem da salvação, que é o evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Olha só. Você quer ser justificado? Então, seja justificado por meio do Evangelho de Cristo, o ensino dele, não outro ensino, não o ensino do Papa, do pastor, do bispo ou aquilo que, quando traz ensinamento que não existe, que não está na Bíblia, que não é fundamentada, é ideia humana, tá? Eu não sou contra bispo, presbítero, pastor, não sou contra, a não ser que ele esteja fora da doutrina, a não ser que ele não traga o evangelho da salvação. Aí sou contra, né? Mas até então sou a favor, até porque existe, né, os presbíteros nas igrejas, né, os pastores. Presbítero, bispo e pastor é a mesma pessoa. São três funções diferentes para a mesma pessoa. Só, né, lembrando a respeito disso, que nas aulas anteriores a gente já teve sobre isso, já falou. Né? Então é a mesma coisa que disser assim, ó, Eduardo, você tem três funções. Três, né? Como fala lá que o pastor também é bispo e o pastor também é presbítero. São três funções para a mesma pessoa. A Bíblia é bem clara que ela explica isso. Não são três pessoas. É uma pessoa com três funções. É o mesmo que falar assim: Eduardo é pai, Eduardo é filho, porque tem pai vivo, e Eduardo é avô. Ô, Du, você já tem três funções, cara. Sim, Ah, não, tem mais uma. Você é marido. quatro. Ah, marido, quatro. Tá vendo? Então, tem muita função aí, né? O Léo ainda não chegou em tudo isso. O Léo vai chegar ainda, né? Eu não cheguei também não, né? Mas olha só, é isso que a gente está vendo aqui, né, diante da palavra. E deixando bem claro que nós podemos ser justificados, mas por meio da fé que vem do Evangelho de Cristo. E aí, quando ele fala aqui, ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Opa, peraí. De fé em fé não é o mesmo que falar assim, olha, de conhecimento em conhecimento? Ok, o Eduardo adquiriu o conhecimento do batismo. Ok, ele agora obedeceu, foi batizado, beleza, justificado, abençoado. E até mesmo porque quando você obedece, ele já mostra quais são as bênçãos que você recebe. Beleza. Isso é justificação. Isso é a justiça de Deus para todo aquele que obedece a palavra dele. E é de fé em fé. Então, hoje você adquiriu um pouco de fé, amanhã mais um pouco, e depois mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. É assim que a nossa vida é. Ela é crescente, não é decrescente. Ela é crescente, né? Mas tem muitos que acabam decrescendo. Parece que perderam o valor naquilo que aprendeu sobre Cristo. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer com qualquer um. Perder o valor da palavra de Cristo em nossa vida faz com que a gente volte a viver as coisas do passado, a desobedecer
a Cristo, né? Que aí, no caso, a gente sai das bênçãos dele. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção, mas ela só vai acontecer se nós guardarmos, se nós vivermos, né, os ensinos dele. Ok. Acho que deu para, vamos dizer assim, complementar o que a gente precisava sobre fé, né? Então, todas as passagens, se você ficar aí com o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, capítulo 2, 1 e 2, né? Ele vai deixar muito claro o que é fé para nós. Como Romanos, ele mostra logo no capítulo 1 o que é fé, como a gente leu de Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 11, né? Então, são passagens que a gente vai, com o tempo, guardando na mente. E vai ficando fácil para a gente, quando a gente quer explicar sobre o que é fé para as pessoas. Porque muitos acham que têm fé. Ok, você tem fé, mas será que ela é viva? Será que ela é eficaz? Né? Será que ela é operante? Porque ter fé, todo mundo pode ter. Todo mundo. Né? E até mesmo o quê? Se é fé, é conhecimento, quem é que tem conhecimento? Quem é que sabe? Não é Satanás e os seus anjos? É, eles também têm esse conhecimento. Só que é inoperante, eles não obedecem. Eles são revoltosos, vamos dizer. Né? E não tem justificação para eles. Né? Não tem. E isso pode acontecer com a gente também. Ok. Léo, tem alguma pergunta aí? Du? Não, Carlos, Não, tá bem explicado. Ah, que bom. Bom, ótimo. Ah, a lição da semana que vem, nós vamos ver sobre a diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento, tá? Que eu acho que é algo interessante da gente aprender, porque muitos não têm essa compreensão de que há uma divisão, né, no sentido de antes e depois de Cristo. Porque o plano o propósito da Bíblia ser escrita, né, o Velho Testamento, o Novo, o projeto é a vinda de Cristo. O propósito dos ensinos no passado era a vinda de Cristo. Era anunciar, era preparar o povo para a vinda de Cristo. Ok, então a gente vê que há uma divisão, né, separando antes de Cristo e depois de Cristo. Então existe o Velho Testamento, tanto é que se fala velho porque era velho, e Novo Testamento. Qual é o testamento que é eterno para nós? Velho, Velho Testamento? Não. O que é eterno é o que Cristo trouxe para nós no sentido de que é Ele que é válido, ok? O que é válido para nós para a salvação, melhorando a explicação, né? Não que o Velho Testamento não seja eterno. Ele é eterno porque toda a palavra é eterna. Mas o que nos traz a salvação não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. E é isso que a gente vai verificar, porque tem vários pontos, né, que a gente vê no mundo religioso, no geral, que a gente pode trazer nessa ideia, de que as pessoas vivem ainda a lei do Velho Testamento, nos dias de hoje. Sendo que Jesus deixa claro que a lei do Velho Testamento não nos justifica. Lá em Hebreus vai falar isso, e é o que a gente vai verificar a aula que vem. A lei de Moisés não justifica. Então, se você está querendo ser justificado, ou, trocando as palavras, ser abençoado, guardando a lei do Velho Testamento, está enganado, porque não vai ser abençoado. Ah, porque um exemplo muito claro, né, para nós é guardar o dízimo, é ofertar o dízimo. É a lei do Velho Testamento. Jesus em Hebreus fala que se você guarda a lei do Velho Testamento, você não é abençoado, não é justificado pela lei do Velho Testamento. Então, tem muita gente ainda guardando 10%, ofertando 10%,
obedecendo a lei do Velho Testamento e nunca vai ser justificado. Nunca. Porque a própria palavra já está deixando claro isso para nós, né? Mas é isso que nós vamos ver. Isso aí é só uma ideia do que a gente vai aprender, ok? Du, obrigado aí mais uma vez, tá? Pela presença na aula. Léo também, as esposas, né, estavam. A Arlane, coitada, deve ter ido deitar, já não está muito bem, não. Ela foi deitar. É, E a minha tá aqui no quarto. é, é assim mesmo. Mas que bom que vocês estão aí, né? Vamos orar e vamos finalizar a nossa aula. Eu vou pedir para o Du fazer para a gente, aí lembrar da Arlane, né, da saúde dela. Lembra também da Giane aqui, que não está bem, né? Tá Ela bom. continua ruim com a gripe dela, né? O corpo fica ruim, cabeça ruim. Então, tá É, bem, não. né? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, Senhor, que o Senhor trouxe essas palavras para nós, Senhor, através do teu servo Caco, para nos ensinar mais e mais a aprender a tua palavra. Agora te apresento a Arlane, Senhor, com dor de cabeça, enxaqueca, que o Senhor possa tirar essa dor em nome de Jesus. Apresento a Gi também, Senhor, em Araçatuba, com aquela gripe, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor possa estabelecer a saúde dela, Senhor Deus, meu Pai. Tira todo o mal, Senhor, que o Senhor guarda elas, em nome de Jesus. Eu te agradeço, abençoa a vida do Carlos, que tem sido disponibilizando para dar aula para nós, Senhor, nós te agradecemos pela vida dele. Assim eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Du, brigadão. Um Deixa eu abraço, fechar cara. aqui. Cadê? Aí, aumentou, né? Deus Deus abençoe. abençoe. Bom descanso para você, para o Léo, para a família aí, tá? Manda um abraço aí para a Arlane. Melhoras Tá para ela bom. também, tá bom? Manda um abraço. Amém. Deus abençoe Melhor. vocês. Tá. Até domingo. Até. Tchau. Tchau, tchau.